Olá pessoal, há alguns anos fazia eu, minha esposa e meus meninos uma oração antes de dormirmos. E quando terminamos então a oração do Pai Nosso, a minha pequena vai e me pergunta: Papai, por que a gente tem que fazer a vontade de Deus, como na oração é dito, e não a nossa? Certamente teólogos, filósofos, muitos ainda não encontraram uma resposta pronta para esse questionamento. Mas para tentar transportar e falar-lhe um pouco a respeito de confiança em um Pai que sabe mais do que nós, que nos ama de verdade, que quer o nosso bem, foi mais ou menos nesse sentido que deixei a resposta. Ela que era tão criança naquele tempo, ainda hoje o é, mas naquele tempo ainda mais, dei a resposta e ela disse, tá bom, e não tocou mais no assunto. Recentemente, estávamos, na verdade, conversando e eu dizia para ela algo que aprendi com uma pessoa muito querida no passado, que Deus nos escuta com carinho. Basta que aprendamos a pedir e a entender a resposta que nos é oferecida. Quando então ela olha para mim e fala, mas papai, Deus escuta mesmo a gente? Eu falei, claro filha, e escuta com carinho. E ela então me diz, é que parece que ele não está escutando, a gente pede algumas coisas e não ganha essas coisas. Então, no final das contas, aquela ideia lá de trás que eu achei que estava de alguma forma resolvida para essa etapa da infância, ainda não estava. No final das contas, todo aquele conceito de confiar nos desígnios, na sabedoria divina, ou saber enfrentar as experiências como um propósito de transformação e de tornarmos-nos melhores, ainda não estava muito evidente para ela, ainda não está muito evidente nessa ocasião. Então eu acabei optando aqui por fazer uma analogia que também aprendi com uma alma muito especial, que no passado me ensinou um grande amigo, que me dizia que se nós, por exemplo, soubéssemos o que os professores iam cobrar na prova, exatamente do jeito que iriam cobrar, nós sempre tiraríamos 10 em todas as provas que iríamos fazer. Se pedíssemos para cair nas provas exatamente o que nós sabíamos ou que nós dominássemos, nós tiraríamos 10 em tudo. Mas os professores sabem mais e sabem melhor o que nós precisamos aprender e como precisamos aprender. Por tal razão, não nos contam o que vai cair na prova. Quando nos deparamos com ela, vamos então mostrar o que aprendemos e o quanto e o como aprendemos, o que é melhor para nós nesse sentido. Se Deus é o professor maior, é aquele que elabora com todo amor e obviamente sabedoria, então por isso as provas vêm de uma forma que muitas vezes nós ainda não sabemos, porque estamos nos preparando para elas, ou não vieram exatamente como tudo aquilo que eu sabia. Por isso, ainda às vezes eu erro, faço errado aquela prova e vou fazer outra ali na frente. E esse amigo ainda me ensinava que nós somos os auxiliares desse professor titular. Cada um de nós é um outro professor auxiliar que ajuda as pessoas a realmente realizarem melhor as suas provas. Então sim, minha filha, Deus nos escuta com carinho. Nós é que às vezes não sabemos o que pedir ou ainda não entendemos a resposta, que às vezes é muito clara quando passamos ali na frente, olhamos para trás e percebemos que de fato tudo aquilo que aconteceu foi para nos tornar melhores, maiores e obviamente mais sábios em tudo que fazemos. E a vontade dele, por ser mais sábia, por esse motivo, enfim, deve ser sim atendida e não apenas os nossos desejos, que muitas vezes são pequenininhos demais. Não sei se a resposta vai ser o suficiente para ela nessa faixa etária. Talvez não o seja mais ali na frente. Mas o convite maior, que é esse recado que eu aprendi com esse amigo, é para que nós sejamos bons auxiliares. Que nós possamos levar confiança, ânimo, energia, disposição e principalmente fortaleza às pessoas que estão enfraquecidas, estão entristecidas, que não reconhecem, obviamente, ou que não conseguem enxergar as experiências da vida como experiências para sermos melhores. Todas elas vêm de alguma forma nos testar e nos dar um recado. Então, independente de como nós formos fazer isso, dar esperança e ânimo às pessoas que caminham conosco, no fundo,
a mensagem sempre vai ser mais ou menos essa: Deus nos escuta com carinho. Porque sempre vai haver uma sensação de confiança, de verdade, desde que nós, assim, muito mais do que da boca para fora falemos, nós sejamos assim, e as pessoas então possam perceber que a vontade dele realmente é muito maior, muito mais sábia. E nós aqui, como professores auxiliares, estamos exatamente no papel de ajudarmos uns aos outros a entendermos esse recado tão importante para levarmos uma vida um tanto mais serena, um tanto mais firme, um tanto mais doce. Forte abraço a todos e uma boa semana.